Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Retomando o assunto sobre frações, nós temos aqui um desenho de uma pizza, um desenho fantasia, é claro, onde, para que nós possamos entender melhor esse assunto, nós iremos falar de uma história, contar uma história. Irei contar para vocês uma história, que aconteceu alguns dias em minha casa, Como é costume de toda a família, hora ou outra, comprar uma pizza, Nós sabemos que todas as pizzas vêm em tamanho, geralmente, uma família maior, uma pizza de tamanho grande, e em 8 fatias, E o que acontece? Essa situação é uma situação real e nada melhor do que entender o assunto dessa forma, Então, lá na minha casa são 4 pessoas e eu vou colocar aqui apenas as iniciais das pessoas, As iniciais dos nomes das pessoas: Maurício, Daniel, Aparecida e Isabel. Então, se a pizza tem 4 pedaços, 8 pedaços melhor, e são 4 pessoas, então, na primeira rodada, foi um para cada um. Na segunda rodada, aconteceu que aqui foi devorado mais um pedaço, 2. Aqui também foi mais um pedaço. E a garota também mais um pedaço. Só que restou um. Se nós formos colocar isso aqui dentro do desenho, nós vamos ter 2 pedaços para o M, 2 pedaços A, 2 pedaços para o I. E aconteceu o que? O D só comeu um pedaço e não conseguia comer mais um pedaço da pizza. E pediu para cortar ao meio este pedaço que sobrou. Aí onde cria-se um grande problema, porque se todo mundo comesse 2 pedaços da pizza, qual seria a fração correspondente? Qual seria a fração? A fração aqui hipotética seria 2/8. Não é isso? Comeu 2 pedaços das 8. A Aparecida também, 2 do 8. Isabela também, 2 do 8. Só que aqui cria-se um grande problema. Aí onde se cria um grande problema, e aí a gente vai entender o porquê existe operações com frações. Porque com as frações existe soma, subtração, multiplicação e divisão. Também com as frações. E o que foi que aconteceu aqui com esse pedaço de pizza? Aconteceu uma divisão. Aqui já não era uma fração. Cada pedaço da pizza corresponde a que fração? Cada pedaço da pizza, quem sabe dizer? Hein, João Lucas? Se a pizza tem 8 pedaços, cada pedaço representa que fração? 1/8. 1/8. Cada pedacinho equivale a 1/8. Por isso que o M, 2/8. O A, 2/8. 2/8 pedaços. A Isabela, 2/8 pedaços. Mas aí, o problema vai estar entre esses 2 sujeitos aqui. Esses 2 sujeitos resolveram dar um problema, criar um problema para todos nós. Por quê? Se todo mundo comesse a mesma coisa, nós teríamos uma soma de fração simples. Nós teríamos do Daniel 2/8,
mais do Maurício 2/8, da Isabela 2/8 e da Aparecida também 2/8. Vocês estão lembrados que em soma de fração com denominadores iguais, o que é que se faz? Repete. Muito bem, repete o denominador e soma os numeradores. Então aqui eu vou somar 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8. Que eu dividindo toda a fração é uma divisão. Então 8 para dividir para 8, 1. Esse 1 é o que? É a pizza que foi devorada por essas 4 pessoas. Então, se todo mundo comesse 2/8, mas não aconteceu isso, vai de Senhor D aqui não querer comer 2, querer dividir o pedaço que sobrou. Eu achei bom, claro, né? Porque aí eu vou ficar em primeiro lugar e vou devorar mais. Mas ao mesmo tempo foi criado um problema matemático. Um problema matemático que nós vamos tentar resolvê-lo agora, né? Vamos aqui elencar o problema que aconteceu. Eu comi 2 dos 8, está aqui. E eu ainda comi mais o quê? Eu comi ainda mais um pedaço, a metade de um outro pedaço. Aqui, gente, acontece a divisão de fração. Acontece a divisão de fração. Então, se cada pedaço equivale a 1/8, claro que esse pedação aqui também é 1/8. É ou não é? É. Só que não foi dividido no meio? Olha só o que foi criado. 1/8, que era o pedaço que estava sobrando, dividido por 2. Não foi o que aconteceu? Eu dividi uma fração, já era uma fração, em 2 pedaços. Então aqui eu tenho um problema. O senhor Daniel, ele só comeu 1 do 8, 1/8, um pedaço dos 8 pedaços. E o que acontece? Também existe aqui uma expressão, 1/8 dividido por 2. E a pergunta que fica é: aqui era um mar de maravilhas, todo mundo com 2 pedacinhos, era a situação perfeita. Mas agora, qual é a fração que representa o que eu comi? Qual é a fração que representa o que o senhor Daniel comeu? É o que nós vamos descobrir agora, resolvendo este problema, melhor, esta expressão. Vamos repeti-la aqui. 2/8 é eu, viu? É eu, esse é eu. 2/8 mais 1/8 dividido por 2. Como se resolver? Vocês lembram que em expressão numérica se responde o que primeiro? O que está dentro dos parênteses. Se não tiver parênteses, se resolve primeiro o que? Multiplicações e divisões. Então é o que nós vamos fazer aqui agora. Vamos repetir a fração 2/8 mais. Vamos resolver essa divisão. Aqui é uma divisão de frações. Como que se resolve isso? Existe uma regra. E a regra nos diz assim. Vocês podem ir copiando aí nos seus caderninhos de anotações. Tá certo? Na divisão de frações, a gente repete. Vamos abrir aí o parênteses. Tá certo? Repete a primeira fração e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Vitória, pega aqui você assim. Multiplique pelo inverso da segunda. Ah, professor, mas a segunda não tem fração aqui. A matemática nos ensina que quando nós não temos nada aqui
embaixo nós temos um denominador 1. Grave isso na cabeça de vocês, anote se for preciso. Aqui embaixo, quando não tem nada, nós temos um denominador 1. Se vai inverter, vai fazer o contrário. Ou seja, este 1 que é invisível passa a existir, vai para cima, e o 2 vai para baixo. É assim que se resolve inicialmente, uma divisão de frações. Então aqui eu vou fechar e agora eu vou resolver. Olha, 2/8 eu vou repetir, mais, e multiplicação de fração. Aí é mais fácil. Você multiplica numerador pelo numerador e denominador pelo denominador. Então, 1 vezes 1, 8 vezes 2, 16. Veja que eu eliminei o parênteses. Por quê? Porque foi resolvido a multiplicação. Se foi resolvido, foi eliminado os parênteses. Agora, o que eu tenho aqui? Uma soma de frações. Mas diferente desta daqui, que eu tenho denominadores iguais, aqui eu tenho denominadores diferentes. E agora, como resolver? Nós temos uma outra regrinha. Depois a gente vai trabalhar tudo isso detalhadamente. Tá certo? Parte por partes. O que fazer, professor, quando os denominadores são diferentes? Nós fazemos um procedimento chamado MMC. Fatoramos os denominadores, o 8 e o 16. Dessa forma, vocês lembram que a gente trabalhou os divisores? Números pares, eu posso começar dividindo por, quem lembra? Por 2. Então aqui eu divido por 2. 8 para dividir para 2 dá 4. E 16 por 2, 8. Dá para continuar com 2? Dá ou não dá? Dá. 4 por 2 é 2. E 8 por 2 é 4. Dá ainda por 2? Dá. 2 por 2, 1. Já acabou aqui. 4 por 2 é 2. Continua com 2? Sim ou não? Não? Sim. Eu vou continuar dividindo por 2 ainda. Então 2 para dividir para 2, 1. E aqui o 1 apenas se repete. O que eu faço com esse monte de 2? Eu multiplico eles. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 4 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então o MMC desses dois denominadores é o próprio número 16. Eu vou esticar aqui o tracinho de fração, colocar esse 16, e agora o procedimento é este. Eu vou dividir por esse denominador e o resultado eu multiplico pelo de cima. 16 para dividir para 8, 2. 2 vezes 2, 4. Repete, finalzinho de mais. 16 para dividir para 16, 1. 1 vezes 1, 1. Basta agora eu somar os de cima. 4 mais 1, 5. E o 16 eu repito. Então esta é a fração correspondente ao que eu comi da pizza. 5/16 avos. Não é melhor ter comido cada um 2? Não é? Mas, né? Olha o causador do problema. É este rapaz aqui, que não aguentava comer o segundo pedaço de pizza. Então deu todo esse problema. Eu também fui culpado, né? Porque eu decidi participar da coisa e comer o outro pedaço. Então esta fração aqui representa o que eu comi.
Vou colocar aqui 5/16 avos. O mesmo procedimento vai fazer com o senhor Daniel. Faremos a mesma coisa. Vou aqui colocar em vermelho para ficar mais interessante. Vamos fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento com a fração, com a situação aqui do senhor Daniel. Ele comeu só 1/8, porque ele só comeu um pedaço, e o outro pedaço foi dividido ao meio. Ou seja, eu vou ter aqui, eu preciso fazer, pessoal, eu preciso fazer um cálculo de divisão de fração? Não preciso. Por quê, professor? Porque já foi feito. Eu já fiz aqui, ó. Porque é a mesma, veja que é a mesma. E você ganha tempo. Isso numa prova você vai ganhar tempo. Tem que ficar atento aos detalhes. Se é o mesmo cálculo, basta eu encontrar o resultado, que foi o quê? 1/16 avos. Eu calculei aqui, deu 1/16 avos. Veja, essa fração vem desse problema que foi resolvido aqui, que é o mesmo daqui. Então não há necessidade de fazer o cálculo novamente, porque é o mesmo cálculo, não é? O que eu tenho que fazer aqui apenas? A soma de frações, né? Irei fazer a soma de frações. Preciso também tirar o MMC? Sim ou não? Eu preciso fazer de novo? Não. Não é o mesmo denominador? Vai dar o quê? Os mesmos 16. O que eu tenho que fazer agora é o cálculo que eu fiz aqui. 16 para dividir para 8, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 16 por 16, 1. 1 vezes 1, 1. Então a fração correspondente ao que o senhor Daniel comeu foi 3/16 avos. Tá certo? Então agora nós temos os resultados, né? Daniel 3/16 avos e Maurício 5/16 avos. Tá, professor, você fez esse monte de cálculo aí, mas o senhor pode provar para mim que está correto? Será que tem como provar que tudo isso que foi feito está correto? Tem como provar, sim ou não? Sim. Sim, por isso que a matemática é uma das melhores disciplinas, porque não tem achismos, né? Tem exatidão. Então aqui eu posso concluir, comprovar que está correto. Como comprovar? Somando as frações. Aqui é como poderia ser, mas não foi. O que realmente aconteceu? O que realmente aconteceu é o que nós temos aqui. Senhor Daniel, quanto foi que ele consumiu? 3/16 avos. Mais senhor Maurício, 5/16 avos. Mais a Aparecida, que permanece, 2/8. Mais a senhorita Isabela, também 2/8. Agora eu vou somar todas as frações. E para provar, para estar certo, tem que dar aqui o quê? 1. Por que 1, professor? Não era uma pizza no começo? Antes de passar por todo esse problema, não era uma pizza que veio numa caixinha bonitinha, cheirosa, quentinha, deliciosa, que teve que passar por todo esse processo multiplicativo para saber o que cada um comeu da pizza. Agora vai ter que chegar no 1 de novo, ou seja, no ponto inicial. Vamos ver se vai dar certo.
Os denominadores das frações são iguais ou diferentes? Diferentes. Eu já tenho aqui o MMC. Então, vai ser o mesmo 16. E eu vou fazer, gente, o mesmo procedimento, ó. Uma por uma. Ó, 16 para dividir para 16. 1 vezes 3. 3. Fiz a primeira fração. Agora a segunda. 16 por 16. Também vai dar 1. 1 vezes 5. 5. Mais 16 para dividir para 8. Dá quanto? 2. 2 vezes 2. 4. 16 para dividir para 8. 2. 2 vezes 2. 4. Agora eu vou somar tudo. Repete, porque todo esse processo é feito para deixar os denominadores iguais. Repete o denominador, 16. E eu vou somar os de cima. 3 mais 5. 8. 8 mais 4. 12 mais 4. Toda fração é uma divisão. 16 para dividir para 16 vai dar 1. Então, está aprovado, está correto. Muito bem. Para mais dicas como essa, acesse o nosso canal no YouTube. Show de bola!